Aqui conosco o Dr. Roberto Carvalho Santos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Roberto, bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Tudo bem? Graças a Deus. Um estudo realizado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, traça um panorama sobre a cobertura previdenciária na América Latina. Seminário que será realizado dia 28 na UAOB de Minas discute também as problemáticas da cobertura previdenciária. De acordo com esse estudo, a aposentadoria ajuda a diminuir a pobreza. É, inclusive, um questionamento que se faz. Ajuda, doutor, na sua opinião? Sim, não há dúvida, Lino. Principalmente depois da Constituição Federal de 1988, a Constituição estabeleceu que todo trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, agricultura familiar, aquele indivíduo que não tem empregados, ele tem direito a um salário mínimo a partir dos 55 anos de idade se for mulher e 60 anos de idade se for homem, mesmo que nunca tenha recolhido contribuição previdenciária. Esse benefício ao trabalhador rural, que está previsto lá na nossa Constituição Federal, trouxe realmente uma transferência de renda muito grande da área urbana para a área rural. Mas também trouxe um outro problema: como financiar esses benefícios que a gente chama de aposentadorias não contributivas. Hoje, se você verificar o déficit da Previdência Social, que é a insuficiência entre a arrecadação e a despesa, ela consiste exatamente nessas aposentadorias não contributivas. Quer dizer, pessoas que aposentam, como é o caso do trabalhador rural, sem nunca ter contribuído. É um problema de financiamento, mas diminui a pobreza. Igual o Bolsa Família, né? Nós, o Bolsa Família, também temos 50 milhões de pessoas beneficiárias, né? Hoje o déficit da Previdência Social está em torno aí de 45 bilhões de reais por ano. E esse déficit decorre exatamente desses benefícios que são pagos a pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social. Acho importante, doutor Roberto, falar isso, porque esse é um dado que dificilmente é divulgado e as pessoas não sabem muito bem a quem atribuir esse problema. Porque o que é comum é a gente ouvir a queixa do cidadão que paga 40 anos e depois é aposentado recebendo uma miséria. E a grande verdade é que, se você percebe o que se arrecada das empresas e dos trabalhadores urbanos e o que se gasta com as aposentadorias dos trabalhadores urbanos, a Previdência está superavitária. Ela tem um superávit em torno de 8 bilhões de reais ano, né? Então, qual que é a razão do déficit da Previdência? É exatamente esses benefícios que talvez nem deveriam estar contabilizados na Previdência, porque a Previdência é um seguro de natureza contributiva. Isso tem mais um viés assistencial do que previdenciário. Mas, enfim, e essa contabilidade, e aí vem o fator previdenciário, né? O fator previdenciário que reduz aí o valor da aposentadoria de forma substancial para financiar esses benefícios aí que nós todos estamos pagando. Então, Roberto, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer, porque com a sua experiência, com o seu conhecimento, dá para esclarecer tanta gente. O impacto em se manter essas aposentadorias não contributivas é muito grande? Muito grande, Lino. Eu acho que a tendência, o que a gente tem que fazer? Eu sou favorável à manutenção desses benefícios aos trabalhadores rurais, mas nós temos que ter um limite temporal, porque vai chegar um momento que nós não vamos dar conta de pagar isso aí, vai só aumentando. Então é preciso o quê? Incentivar que essas pessoas contribuam, fiscalizar os empregadores rurais, etc., dar condições de trabalho, financiamento, crédito rural, para que essas pessoas, da mesma forma a questão lá do Bolsa Família, quem é contra o Bolsa Família, em princípio pouca gente seria. Agora, o ruim é as pessoas ficarem escravas, reféns desse Bolsa Família. Então, o grande esforço que nós temos que fazer enquanto nação é fazer com que essas pessoas saiam desses programas não contributivos e passem a contribuir para a Previdência Social, porque aí você vai criar um sistema que seja sustentável financeiramente. Eu vejo o Brasil hoje está num desafio muito grande. Cada vez mais a gente está gastando com benefícios assistenciais e benefícios não contributivos. E nós não estamos fomentando que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho formal e que elas passem a ser contribuintes da Previdência Social. É isso que nós vamos discutir nesse seminário que vai ocorrer agora no dia 28 de outubro, com representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério da Previdência, lá na sede da OAB. Como aumentar a inclusão previdenciária no Brasil.
porque nós estamos ficando refém dos programas assistenciais, como forma de transferência de renda e de amparo à dignidade dessas pessoas. Quando você fala a respeito da pessoa ficar escrava do Bolsa Família, esse escravo aí é sinônimo de acomodada? Acomodada, porque esse é o BID chegou a essa constatação. Quanto mais você cria programas de transferência de renda, mais e mais pessoas, elas não querem ter renda formal. Porque se elas tiverem renda formal, elas perdem o benefício assistencial. E aí você cria um ciclo vicioso. Você tem que incentivar essas pessoas a entrar no mercado de trabalho formal, dar educação para ela, que é educação de qualidade, não adianta você criar os chamados analfabetos funcionais, para que essas pessoas possam, de fato, serem contribuintes do sistema previdenciário brasileiro. Então, os programas de transferência de renda, eles trabalham com esse paradoxo. Eles diminuem a pobreza, mas ao mesmo tempo incentiva a economia informal, porque as pessoas não querem declarar renda para não perder esses programas assistenciais. Estou entendendo. Doutor Roberto, uma outra questão. Quem não trabalha pode contribuir com o INSS? Essa é uma pergunta interessantíssima, dona de casa, né? Porque vou ficar dependendo lá do LOAS, que é aquele benefício assistencial paga uma vez um salário mínimo, paga a partir dos 65 anos, não pode ter renda nenhuma, não gera 13º, não gera pensão por morte. Então, aqui, qual a nossa fala aqui? Nós não estamos falando mal em face dos programas assistenciais, nós estamos querendo incentivar as pessoas a se contribuir para a Previdência, porque a proteção é muito maior. Então, uma dona de casa, ela pode recolher com apenas 11% sobre o salário mínimo, no código lá 1163, né, se for um contribuinte individual, ou pode recolher no código 1473, com 11% sobre o salário mínimo. Um autônomo também pode recolher. Temos também a dona de casa de baixa renda, cuja renda familiar é de até 2 salários mínimos, recolhe 5% sobre o salário mínimo. Lino, quando essa dona de casa, quando esse autônomo chegar aos 60 anos no caso da mulher e 65 no caso do homem, em menos de um ano ele recupera esse investimento que ele fez durante 15 anos. O mínimo que se recolhe são 180 contribuições e vai ganhar 13º. Então, e não vai ficar dependente de Bolsa Família e nem de benefício assistencial. E melhora a arrecadação da Previdência Social. Então, veja, o trabalhador, a dona de casa, o estudante, o desempregado, ele pode recolher com essa alíquota de 11% sobre o salário mínimo e se ele for de baixa renda, 5% sobre o salário mínimo. É muito pouco. É uma pergunta que é recorrente, acontece demais. Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem contribuir e sem perder a qualidade de segurado? Lino, é uma pergunta também importante, porque não adianta nada o sujeito começar a contribuir e parar de contribuir. Como eu disse, para ter direito à aposentadoria por idade, você tem que ter no mínimo 15 anos de recolhimento. Mas vários benefícios, só de você estar contribuindo, você já passa a fazer jus a ele. Por exemplo, pensão por morte. Se você vier a falecer, seu dependente, uma contribuição só, já garante a pensão por morte. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. Mas a regra, o facultativo, ele não pode ficar mais de 6 meses sem recolher para a Previdência Social. E o contribuinte individual, que é o autônomo, o empresário, etc., 12 meses. Então a gente tem que fazer esse alerta. Para a dona de casa, o desempregado que se inscreveu lá no código de facultativo, que é 1473 ou 1406, que o 1406 aí é 20%, dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não pode ficar mais de 6 meses sem contribuir. E para o contribuinte individual, não pode ficar mais de 12 meses sem contribuir. Então, Roberto, na sua profissão, o advogado é contribuinte obrigatório para o INSS, o código para o recolhimento dele, qual é? O código é 1007. 1007. O contribuinte individual, igual qualquer autônomo, tem que recolher para o INSS, é obrigatório, porque ele recebe honorários, ele tem atividade remunerada. Eu, como advogado previdenciário, que inclusive atuo há mais de 14 anos nessa área previdenciária, eu fico escandalizado em ver colegas meus, advogados, que não recolhem nada para o INSS. Né? Seria desinformação? Desinformação, às vezes a pessoa tem aquela noção que não vale a pena recolher, igual eu falei, essa informação aí, que às vezes 1 ano e meio você recupera esse investimento, tem o 13º, um benefício vitalício, garante pensão, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, então as pessoas muitas vezes não têm acesso a essa informação. Então o advogado, ele tem que recolher nesse código 1007, que é como contribuinte individual, e vai ter direito a todos os benefícios previstos na lei.
Vamos falar agora para as pessoas a respeito desse seminário que vai acontecer no dia 28 lá na OAB, não é isso? Exatamente. Esse seminário, 28 de novembro, vai ser o dia inteiro. Vai ter a presença de representantes do Ministério da Previdência Social, da Advocacia Geral da União, juízes federais, advogados, aberto ao público. E qualquer informação adicional, ligar lá no 3271-4428. Em seguida, no dia 9 de dezembro, nós vamos falar sobre o Simples, também lá na UABMG. Vai ser um seminário fantástico, porque os advogados agora podem ser optantes do Simples, que é uma outra forma também de inclusão previdenciária. 9 de janeiro, também nesse telefone 3271-4428, vai saber mais informações sobre esse seminário. Roberto, mais uma vez, obrigado pela visita, bom dia. Um bom dia a todos.